O Dalmo tem sustentação. Tem. Prestação de contas de campanha apresentada por Dalmo Cláudio de Oliveira, candidato a deputado estadual, em observância ao disposto no artigo 33 da Resolução 23.406. Após a análise da documentação, o COSIM emitiu o relatório preliminar, motivando a baixa dos autos em diligência para que o requerente pudesse suprir as incorreções. Convertido o feito em diligência, o candidato apresentou a manifestação e os documentos de folhas 71 e seguintes. Após a análise dos novos documentos, a COSIM opinou pela desaprovação das contas e pela aplicação da suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário ao PMDB, partido ao qual o candidato se encontra vinculado. A Procuradoria manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva. Esse é o relatório, senhor presidente. Pois não. Com a palavra o advogado. Pelo prazo máximo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor juízes, excelentíssimo senhor relator, digníssimo representante do Ministério Público Eleitoral, a quem eu começo já estendendo meus cumprimentos pelo parecer, que no entendimento da defesa converge com a justeza e com a correção com que deve ser analisado esse caso. O intuito da defesa de comparecer a esse tribunal é apenas para sublinhar e reforçar algumas justificativas que já foram trazidas quando da resposta ao parecer preliminar e também para refutar algumas conclusões que, no entendimento desse advogado, no entendimento da defesa, divergem do razoável, do proporcional, conclusões que foram trazidas no parecer conclusivo, né, subscritas pelo corpo técnico dessa casa. E aqui uma ponderação prévia: o corpo técnico sempre desenvolve um trabalho com bastante excelência e elogiável. A divergência que nós vamos pôr aqui é apenas técnica, o respeito fica de antemão já posto. Eu queria fazer uns apontamentos a partir do parecer conclusivo, chamando a atenção para o primeiro ponto que foi levantado, que diz respeito à omissão quanto à entrega da primeira prestação de contas. Aqui, embora seja um ponto plenamente sanável, porque as informações que adviriam na primeira prestação de contas foram trazidas na segunda prestação, na parcial e na final, né, tem também uma consequência jurídica que, no entendimento da defesa, foi indevidamente valorada. A referir o parágrafo 1º do artigo 36 da resolução que cuida da prestação de contas, que diz, ipsis literis, o seguinte: a ausência da prestação de contas parcial caracteriza grave omissão de informação, que, e o verbo flexionado no futuro do presente aqui, poderá repercutir na regularidade das contas finais. No entendimento da defesa, a sugestão legal aqui é de uma consequência a ser avaliada a partir da conjugação e da avaliação de outros elementos de fraude, de dolo, de omissão, que não estão presentes aqui, neste caso. De modo que a conclusão que a equipe técnica desse tribunal chegou, pela desaprovação de contas, a partir desta singela omissão, desse lapso que foi a omissão na primeira prestação de contas, ela não guarda uma relação direta no entendimento da defesa. A consequência, que é a desaprovação, não pode advir desse lapso, que é a singela omissão da primeira parcial, tendo em vista o suprimento desse vício na segunda parcial e na prestação de contas final. Não se tem ali no parágrafo 1º do artigo 36 uma norma de natureza sancionatória típica. O antecedente normativo, que é a falta em si da prestação, não gera o consequente que foi sugerido, que é a desaprovação das contas. Então, seja porque o vício foi suprido, seja porque a leitura jurídica sugerida no parecer conclusivo ela diverge do que entende a defesa razoável, justo e correto. Nesse ponto, a defesa insiste para que seja feita a devida leitura, seja superada essa alegação de não conformidade. O segundo ponto, também guarda uma singeleza, que diz respeito à não identificação no recibo da natureza de um serviço que foi prestado. Então, foi emitido um recibo eleitoral contra o prestador de serviço,
e não foi discriminada a natureza desse serviço. Aqui eu peço vênia até para fazer uma leitura breve do que fez constar o Ministério Público Eleitoral, a qualificar o erro como um mero erro. O modo sanável, pois, na literalidade o que disse o Ministério Público, nos recibos há referência ao contrato amparado pelo artigo 100 da Lei 9.504, referente à prestação de serviço na campanha, e que pode ser cobrado do prestador a fim de identificação de serviços prestados. Em outras palavras, né, a ausência da identificação da natureza do serviço também não justifica a conclusão pela desaprovação de contas, porque é perfeitamente identificável a natureza do serviço pelo contrato que ampara o recibo, houvesse havido a solicitação a tempo. E ainda o há, se houver interesse da fiscalização para tanto. O terceiro ponto, que foi identificado pelo corpo técnico desse tribunal, no parecer conclusivo, diz respeito a supostas omissões de gastos eleitorais. Bom, o que aconteceu aqui? No relatório preliminar, o corpo técnico identificou um rol de notas fiscais a partir do cotejo de dados da Secretaria da Fazenda, enfim, esse procedimento de circularização, e a defesa apresentou justificativas de todos eles, menos de 3 notas fiscais, precisamente no valor de R$ 55,00, R$ 147,00 e R$ 34,20. 3 notas que a defesa disse que desconhecia, porque a contabilidade da campanha desconhecia. Foram despesas não autorizadas. Haveria a defesa de adotar um caminho mais fácil, não tivesse de boa fé. Qual seria o caminho mais fácil? Entrar em contato com o prestador de serviço para sugerir o cancelamento da nota fiscal junto ao sistema da Secretaria da Fazenda. Haveria um outro caminho de solicitar uma segunda via possível do cupom fiscal, comprovante da nota, mas isso destoava do rigorismo do controle com que a campanha foi feita e o controle que se adotou em relação aos gastos. E, portanto, se agiu aqui com extremo rigor. As 3 despesas, no montante ínfimo, não foram reconhecidas. A equipe técnica fez lançar aqui também uma informação da qual a defesa diverge, dizendo o seguinte: em consulta ao sítio da Secretaria da Fazenda na internet, verifica-se a existência das respectivas notas fiscais e não há indicação do seu cancelamento, pelo que permanece válida e íntegra a informação, e olha o verbo, prestada pela autoridade fazendária. Neste ponto, a defesa tem uma divergência significativa e profunda, considerando que as informações que constam da Secretaria da Fazenda não são informações prestadas pela autoridade fazendária, são informações prestadas unilateralmente pelo contribuinte. Se tem aqui a típica hipótese de lançamento por homologação ficta na forma do 150, parágrafo 4º, e se sabe que isso se dá por transcurso do tempo. Portanto, as informações que estão lá na Secretaria da Fazenda foram prestadas pelo emissor da nota fiscal e não dizem respeito às despesas de campanha. Tirante isso, existe uma conclusão também aqui possível, qual chegou ao Ministério Público, em relação à quantia que diz percentualmente muito pouco em relação ao total que foi gasto e arrecadado na campanha, em torno de R$ 1.500.000. Portanto, aqui nesse ponto, seja porque a presunção de validade sugerida pela equipe técnica não é a presunção absoluta, nós temos aqui uma presunção relativa e de fácil desconstituição. 2 minutos? Enfim, vou ao terceiro ponto para encerrar, ao quarto ponto para encerrar, que diz respeito à ausência de informações na segunda prestação de contas. A equipe técnica do tribunal identificou o seguinte: a segunda prestação de contas foi entregue a esse tribunal sem que tivessem sido lançadas despesas já contratadas. Nesse caso, o candidato se guiou por uma regra especial que foi, inclusive, transcrita no parecer conclusivo, parágrafo 2º do artigo 36, que diz assim: a prestação de contas parcial que não corresponda, vou sublinhar
dá ênfase que não corresponda à efetiva movimentação de recursos ocorrida até a data de sua entrega, caracteriza infração grave. Neste caso, as despesas estavam sim contratadas, porém, não havia ocorrido pagamento, não havia ocorrido efetiva movimentação de recursos, que só vieram a ocorrer em momento posterior ao período da segunda prestação de contas. Portanto, embora se saiba que o regime contábil seja o regime de competência adotado para diversas outras referências legislativas, aqui a norma do parágrafo 2º do artigo 36 da resolução tem regra especial a qual se sujeitou o candidato. Por essas razões, a defesa entende que, afastados esses vícios, estas justificativas, e como se trata de uma divergência de interpretação jurídica entre a equipe técnica e a defesa, haveria e há esse tribunal de fazer a aprovação das contas sem ressalva. O pedido é sucessivo pela aprovação com ressalvas. Agradeço a atenção. Retorno a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, inicialmente cumprimento o doutor André pela sustentação. Realmente, como ele bem afirmou da tribuna, as questões levantadas, as incorreções apontadas, elas foram em parte sanadas quando o processo baixou em diligência. Então, eu estou até seguindo o pedido alternativo do requerente, aprovando com ressalva as contas de campanha. Assim se posicionou também o eminente procurador regional eleitoral, e até no meu voto constam algumas referências à manifestação do procurador. Eu peço vênia, como se trata de matéria já conhecidíssima dessa corte, com inúmeros precedentes que eu cito no meu acordo, eu me atenho apenas à ementa. Omissão na entrega da primeira parcial da prestação de contas, falha formal, relevada. Ausência de informações quanto à natureza do serviço prestado por pessoa física, documentação que comprova a contratação de pessoal para a prestação de serviço em campanha eleitoral, mera irregularidade formal, afastada. Divergência aqui nessas questões, nesses dois itens, é que realmente eu entendi de opor a ressalva. Então, consigo. Divergência apurada no cotejo entre os dados registrados na prestação de contas e nas notas fiscais eletrônicas encaminhadas pelas Fazenda Pública. Candidato que nega a autoria das despesas, gastos não comprovados, cuja soma corresponde a valor irrisório. Essa soma, senhor presidente, consta o valor de R$ 237,14, que representaria 0,015% do total dos recursos de campanha. Candidato que nega a autoria das despesas, gasto não comprovado, cuja soma corresponde ao valor irrisório, aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, precedente à posição de ressalva. E, ao final, a ausência de registro de despesas na segunda parcial de contas, falha formal, irregularidade que não infirma a confiabilidade das contas, precedente, incidência de ressalva. Então, aprovo as contas com ressalva e fico à disposição dessa corte para qualquer esclarecimento.